Oi, pessoal! Então vamos lá, vamos começar a nossa semana de conversas sobre o autismo. Acredito que a primeira questão que a gente precisa ver aqui é o que é o autismo. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que se caracteriza por prejuízos, por dificuldades em duas grandes áreas de desenvolvimento, que são a interação e a comunicação social e os comportamentos restritos e repetitivos. Tá? Em termos históricos, os primeiros estudos, as primeiras publicações que a gente tem conhecimento, tá, sobre o autismo datam de 1943, quando Leo Kanner descreveu, né, um conjunto de crianças com essas características. Mas eram características assim bem severas, com muito prejuízo nessas áreas. Depois, em 1944, o Asperger, né, o Hans Asperger, ele traz um estudo também falando sobre essas características, mas com crianças que tinham, digamos que hoje, né, como a gente fala, num grau mais leve, né? E aí eu queria já entrar nessa questão dos níveis do autismo. O autismo, ele veio tendo suas modificações na história, ele já foi chamado e classificado de acordo com o diagnóstico de doenças mentais, né, de muitas, né, de muitas formas diferentes. E o último DSM, que é o DSM-5, né, ele trouxe então essa nomenclatura de espectro, transtorno do espectro autista. Esse espectro é porque ele consegue, o autismo ele pode ir de um nível a outro, né, de um grau, digamos, severo a um grau leve, né? E a gente não tem um autista, não tem um autismo, né? A gente tem autismos. Né? As pessoas são diferentes, cada um tem as suas características. Né? Então, o que a gente vai ter aqui são os níveis, né? Hoje, né, a gente tem níveis de autismo. Então, assim, como que a gente classifica esses níveis? Como que a gente sabe, né? E o que isso quer dizer? Os níveis, eles se classificam da seguinte forma: quanto mais dependência, né? Quanto menos autonomia, né, a pessoa com o transtorno tem, mais severo é o grau de autismo. Quanto mais autonomia a pessoa com autismo possui, né? Então, quanto mais ela consegue fazer coisas autônomas, mais leve é o seu grau de autismo. Mas isso não quer dizer que quem está num grau leve não é autista, tá? E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Porque autismo não é um transtorno, não é uma deficiência que aparece. Ela é, digamos que assim, a gente diz que autismo não tem cara. E aí, os desrespeitos em relação ao autismo acontecem muito, principalmente no autismo leve, né, que antigamente era chamado de alto funcionamento, né? Então, principalmente nesse autista leve, porque ele aparenta teoricamente menos ainda, mas ele tem as dificuldades, tá? Então, sobre os graus do autismo, a gente tem esses três, são três níveis, né? O severo, o moderado e o leve, tá? Mas que vão se dar sempre em relação à questão de autonomia do sujeito com transtorno do espectro autista. Aí eu queria falar um pouquinho agora para vocês sobre os sinais, né, os sintomas, como é que a gente enxerga quais são as grandes dificuldades, tá? A gente sabe hoje que o quanto antes a gente consegue dar um diagnóstico de autismo, né? E aqui vale uma ressalva: diagnóstico de autismo, quem dá é médico, tá?
um médico, um neurologista, ou um psiquiatra, ou um pediatra de desenvolvimento, mas quem dá diagnóstico de autismo é médico, tá? Nós todos, terapeutas, tá? Psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfim. O que, que a gente faz? Nós fazemos parte de uma equipe multidisciplinar que vai auxiliar, que vai fazer as suas avaliações dentro das suas áreas de competência, tá? E que vão passar essas suas avaliações para que esse médico possa fazer o diagnóstico, tá? Mas quem faz diagnóstico é médico, tá, gente? Mas é importante a gente estar prestando atenção, independente se você é terapeuta, se você é mãe, tá? Se você é professor, o que você tem que estar atento, é muito importante, porque quanto antes a gente consegue trabalhar, começar com a intervenção, né? Entrar com os processos interventivos, antes a gente vai ter melhores resultados, né? Até porque a gente tem toda a questão da plasticidade cerebral, né? E a gente sabe que quanto antes, quanto mais novinho o cérebro, digamos assim, mais plasticidade cerebral a gente tem. Então, é muito importante que a gente esteja bem ligado, tá? Quem trabalha com criança, quem tá junto com a criança, de prestar atenção em qualquer sintoma de atraso no desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. A criança com autismo, ela vai apresentar alterações sensoriais, tá? Então, ela vai ter vários tipos de alterações sensoriais, muitas delas acontecem, tem alterações, tem transtorno de processamento sensorial, tá? E então elas vão apresentar esse tipo de sintoma. Então vai ser aquela criança, né, exemplos, criança que tem dificuldade para escovar o dente, que não suporta a escova de dente na boca, ela vai ter dificuldade para pentear o cabelo, para lavar o cabelo, para tomar banho, porque talvez a água incomode quando cai no corpo. Ou então ela pode, a questão auditiva, né? Então a criança se incomoda com barulho, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente chama, a criança não responde, ela não atende quando ela é chamada pelo nome, né? Então essa é uma das questões que a gente vai falar durante a semana aí, a gente vai ter um vídeo só sobre transtorno de processamento sensorial, tá? Que afeta num monte de coisas e dicas de como a gente pode amenizar, ajudar e ir trabalhando isso, tá? Outra questão que a gente tem é em relação, principalmente ao contato visual. A criança com autismo, ela tem dificuldade, ela tem pouco contato visual, né? Ou ela não tem nenhum, ela não faz contato visual com você, ou ela tem um contato visual muito rápido, muito fugaz. Ele passa muito depressa, tá? Então é bem importante essa questão de prestar atenção nisso do contato visual, tá? Outra questão que ela vai ter ali é de jogo simbólico. Então é uma criança que vai ter mais dificuldade na hora de fazer as brincadeiras simbólicas, né? Então o brincar dela normalmente não é um brincar funcional. Então, por exemplo, ela vai pegar um carrinho e em vez dela passear com esse carrinho pelo chão, né, levar esse carrinho a algum lugar, dar funcionalidade para esse brinquedo, ela vai se prender nos detalhes. Então ela vai girar a roda do carrinho, ela vai virar o carrinho ao contrário, ou ela vai tentar fazer uma sistematização desses carrinhos, ela vai enfileirar esses carrinhos, ou ela vai empilhar caixas, ou ela vai apresentar todos essas questões. Então ela tem muita dificuldade do jogo simbólico, da brincadeira simbólica, da questão representativa, tá? Essa dificuldade de representação mental. Vai apresentar dificuldade de comunicação. Por quê? Porque tá lá, na verdade, é uma dificuldade imensa, né? Porque se a gente for parar para pensar, a linguagem ela é super abstrata, né? O que é a linguagem? É você pegar
uma coisa concreta, transformar numa palavra, que é